Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Começaremos hoje por falar de Portugal e das intervenções televisivas de Cavaco Silva e de Alberto João Jardim e outros ligados à direita e do debate parlamentar com o Primeiro-Ministro. Falaremos depois da Ucrânia, da queda de Bakhmut, como tínhamos falado já na semana passada, e do desaparecimento do general Zanuzny, o comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas. Finalmente, falaremos também do Brasil e da CPI de inquérito relativamente ao movimento dos Sem Terra. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Finalmente, peço-lhes para colocarem os vossos comentários e dialogarem connosco. Pois bem, começaremos por falar de Portugal e da intervenção televisiva de Cavaco Silva, a que a comunicação social deu enorme amplitude. Cavaco Silva veio dizer que estávamos num momento trágico da vida nacional, que aquilo que se passava no país era uma autêntica vergonha e que, indiretamente, o governo devia ser demitido. A seguir vem Alberto João Jardim, no mesmo tom, ou pior ainda. O que é que faz a comunicação social ir atrás destas figuras que parecem ter saído agora do mundo das cavernas e vieram falar aos portugueses como se tivessem alguma legitimidade para o fazer? Falemos de Cavaco Silva. Ele esquece do escândalo do sangue contaminado que matou tantos portugueses e que o governo dele comprou. Para ele, aquilo que ele disse sobre o escândalo do sangue contaminado não é mentira nenhuma. Não. E não tem importância nenhuma. Ele esquece da corrupção nas construções hospitalares, que levou inclusivamente à prisão de um secretário de Estado no tempo do governo dele. Não, isso não é mentira, isso não é escândalo nenhum. Ele esquece do BPN, que foi uma criação sua e que levou a milhares de portugueses perderem o seu dinheiro e escandalosamente levou a que os responsáveis pela fraude do Banco Português de Negócios não fossem punidos. Dias Loureiro acabou por escapar incólume a tudo isso. Dias Loureiro, que era o braço direito de Cavaco Silva, escapou incólume ao escândalo do BPN. Ele está bem e recomenda-se, anda por aí de Jaguar. Oliveira Costa, seu secretário de Estado, administrador do Banco de Portugal, homem de confiança de Cavaco Silva, praticamente não apanhou nada. Na prática não apanhou praticamente nada. Parece que ele também se esquece daquilo que ele disse em vésperas do Banco Espírito Santo falir. Que o Banco Espírito Santo era seguro e que os portugueses podiam confiar no Banco Espírito Santo. Ele, como Presidente da República, aconselhou o investimento no Banco Espírito Santo. Logo a seguir, o Banco Espírito Santo teve um aumento de capital social que retirou as poupanças de uma vida de milhares de portugueses, particularmente imigrantes. Para Cavaco Silva isso não é escândalo nenhum. Escândalo são umas mentirolas, umas coisas sem importância que acontecem na TAP e que a comunicação social dá um relevo inusitado.
uma comunicação social escandalosa, parcial, vergonhosa. Repare-se que levantaram-se problemas relativamente a Montenegro. Montenegro, de quem se não conheciam sinais de riqueza antes de ser líder parlamentar do PSD, ele construiu ainda recentemente, em 2017, uma mansão com 6 pisos, com elevadores, uma coisa altamente luxuosa, e construiu inclusivamente com isenção de IVA. E não está a pagar IMI com essa mansão. Isenção de IVA que qualquer cidadão teria direito, mas ele não teria, por uma razão muito simples. É que a isenção do IVA foi posterior à decisão, ou a lei que isentou do IVA este tipo de ações de requalificação de casas, foi posterior àquilo que ele fez em Espinho, na requalificação de uma habitação em Espinho. E, portanto, as leis fiscais não podem ter benefícios retroativos. Mas ele teve. Isso não é escândalo para a comunicação social. A comunicação social, exceto um jornal semanário, pura e simplesmente esconde isso. Particularmente as televisões públicas esconderam isso. Como esconde, inclusivamente, o facto de Montenegro, antes de ir para a Assembleia da República, ter um escritório de advogado Michuruca próximo da Rotunda da Boa Vista, na Rua Júlio Diniz, foi para a Assembleia da República, daí a pouco mudava-se para um escritório altamente luxuoso nas instalações da Mota e Companhia, no Bom Sucesso, no Porto. Isso não é assunto de conversa. Agora, o que é assunto de conversa é a intriga palaciana, perfeitamente caricata e lamentável. É verdade que o governo deu aso a essa porcaria dessa intriga. O governo de António Costa foi também culpado de tudo isso. Mas claro que tudo isso é altamente amplificado pela comunicação social que está ao serviço da direita e da extrema-direita neste país. Tudo isso é feito para favorecer a direita e a extrema-direita e até, digamos em abono da verdade, prejudicar alguns índices, alguns sucessos do governo, nomeadamente, por exemplo, com o crescimento económico no primeiro trimestre foi o maior da União Europeia, enquanto que, por exemplo, a Alemanha teve uma recessão económica no primeiro trimestre deste ano. António Costa é mais inteligente do que a oposição toda junta. E ele, ali, na Assembleia da República, no meio de uma crise destas, ele saiu-se lindamente. Felizmente que isto vai acabar, porque esta novela está a cansar já os portugueses. E acaba por, de tanto ser mastigada, acaba por prejudicar a própria direita que a incentivou. Esperamos que realmente isso aconteça e que o povo português acorde para essa mastigação forçada do problema da TAP e de outros problemas relativos a simples intriga dentro do governo e até uma certa luta interna dentro do governo para que finalmente os problemas do país comecem a ser pensados e discutidos e não aquilo que é absolutamente secundário. Falamos agora então da Ucrânia e da queda de Bakhmut. A Ucrânia admitiu esta semana que Bakhmut tinha caído. Na semana passada ainda havia órgãos de informação secundando o governo de Zelensky que Bakhmut estava a ter uma vitória das forças ucranianas. Afinal de contas, tal como dissemos aqui, com informação fidedigna que recolhemos, Bakhmut caiu esta semana.
Foi uma batalha terrível, onde de cada lado morreram pelo menos 15 mil soldados, de um lado e do outro, portanto, para além, inclusivamente, dos mortos civis e da destruição de uma cidade que está completamente destruída. Já não é verdadeiramente uma cidade, mas um monte de escombros. Por outro lado, tivemos agora a notícia de que o general Zanulzny, o comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, está desaparecido. Muito provavelmente, ele, pura e simplesmente, ou foi eliminado ou foi gravemente ferido por um ataque russo, certamente em consequência do ataque ao Kremlin e da tentativa de assassinato de Putin. Zanulzny era uma peça essencial na estratégia ucraniana de condução da guerra e, com o seu desaparecimento, certamente a guerra irá ter algum desenvolvimento negativo para o lado ucraniano. E é por isso que vemos uma espécie de fuga em frente por parte da Ucrânia e do Ocidente, que, pelos vistos, quer ampliar o âmbito da guerra e quer fornecer aviões F-16 à Ucrânia, que, como já dissemos aqui no programa anterior, não irão resolver o problema da guerra, bem pelo contrário, irão causar mais sofrimento, mais morte, mais destruição. Também não deixamos de falar de uma saída de Putin sobre a Ucrânia, a inexistência da Ucrânia histórica. Os meios de comunicação ocidentais rebelaram-se completamente contra aquilo que disse Putin. Mas a verdade é que a Ucrânia nunca existiu verdadeiramente como uma nação independente e centralizada. Aquilo que era a Ucrânia medieval, que desapareceu completamente, foi completamente retalhada por várias nações, não era verdadeiramente uma nação centralizada tal como concebemos um Estado hoje. Era um grupo de tribos que se reunia de vez em quando e constituía uma certa unidade, mas não tinha um comando unificado, digamos assim. A Ucrânia, como entidade, realmente, e essa é a verdade, nasceu com Lenin e com a União Soviética em 1922. Odessa sempre foi uma cidade russa. Sebastopol sempre foi uma cidade russa. Ninguém dirá que Sebastopol era uma cidade ucraniana ou que Odessa era uma cidade ucraniana. Basta ler Guerra e Paz de Tolstói ou basta ler as Crónicas de Sebastopol, também de Tolstói, para se perceber a verdade. Essa é a verdade. Se virmos no mapa, toda a população daquela zona, não só da Crimeia, do Donbass também, de Odessa, falam russo. Quase metade da população ucraniana, a parte da população que está instalada na zona próxima da Rússia e que ocupa quase metade da Ucrânia, essa população é russa, fala russo. E um dos motivos da guerra foi precisamente Zelensky e o seu governo terem impedido que eles falassem russo. Isso é que é a democracia que o Ocidente defende. Eles são russos, queriam falar russo e isso era-lhe impedido pelo governo. Aliás, como Zelensky, pura e simplesmente, tornou ilegais 15 partidos. Isso é que é democracia. Como inclusivamente sucedeu recentemente na Universidade de Coimbra. Um professor de russo, que era russo, foi afastado da universidade por pressão ucraniana com o pretexto de que fazia propaganda às posições da Rússia
relativamente ao conflito russo-ucraniano. Mas, afinal de contas, a Ucrânia pode fazer aquilo que quer, pode dizer aquilo que quer, e se houver alguém que discorde, já não pode discordar. É isso que é a democracia. A democracia dos países ocidentais, incluindo Portugal. É uma vergonha aquilo que sucedeu na Universidade de Coimbra e que levou agora a um abaixo-assinado de 60 professores universitários contra o afastamento desse professor. Finalmente, eu não deixo de chamar a atenção que as sanções ridículas que a União Europeia e os Estados Unidos estão a mover contra a Rússia só estão a beneficiar a China. As sanções são uma espécie de queijo suíço cheio de buracos. E neste momento quem beneficia das sanções é a China, que, por exemplo, viu a exportação de carros aumentar em 58% e ser já, a partir do primeiro trimestre deste ano, passar a ser já o maior exportador mundial de automóvel, retirando o primeiro lugar ao Japão. É isso que estas sanções estúpidas estão a fazer, enquanto que a economia dos Estados Unidos está a ter problemas gravíssimos, precisamente por causa da guerra. Era tempo de voltar a dizer-se ao presidente Biden: a economia é estúpida. Finalmente, falamos muito brevemente do Brasil, sobre a vergonha que é a Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente ao Movimento dos Sem Terra. O Movimento dos Sem Terra é do melhor que existe no Brasil. É aquele que produz alimentos para os brasileiros. O agronegócio produz soja para alimentar os porcos chineses e a população chinesa, essencialmente. E usa agrotóxicos que envenenam o ambiente brasileiro. E não paga impostos no Brasil. E grande parte daquilo que recebe fica lá fora. O Movimento Sem Terra utiliza uma agricultura biológica, em grande parte, sem os agrotóxicos e que fornece comida a milhões de brasileiros. É isso que o agronegócio pretende atacar. E é também algo de escandaloso, porque, no fundo, aquilo que está a pretender é tornar irrelevante a Comissão Parlamentar de Inquérito aos acontecimentos de 8 de janeiro. Quem financiou os acontecimentos de 8 de janeiro foi, em grande medida, o agronegócio. Convém dizer que grande parte dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito estão a ser investigados criminalmente por crimes praticados no âmbito das suas atividades no agronegócio. Por exemplo, o ministro Salles, um ex-ministro de Bolsonaro, está a ser investigado criminalmente. E outros estão também a ser investigados criminalmente. E esta gente que está a ser investigada criminalmente, que tem o descaramento de criar uma comissão parlamentar de inquérito contra aqueles que agem dentro da lei e favorecem a economia e o povo brasileiro, como é o Movimento dos Sem Terra. Para vermos até que ponto isto chega, vemos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agora decidiu legalizar a ocupação ilegal de terras por parte do agronegócio com um desconto de 90% sobre o valor das terras. Isto é, ele decidiu dar de mão beijada as terras para o agronegócio cultivar soja e vender soja aos estrangeiros, vender soja particularmente à China e alimentar os porcos chineses. É isto que esta gente faz. O Brasil tem de se libertar desta gente para poder realmente ser um país em que os brasileiros se sintam cidadãos e não a esmagadora maioria deles, pura e simplesmente, gente abandonada, gente explorada e oprimida. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes
que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de cultura e liberdade. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.